O Mosteiro de São Pedro de Sete, em Paredes, é o único edifício no município classificado desde 1910 como Monumento Nacional. É um dos edifícios mais antigos e mais importantes do concelho e do Val de Sousa. E testemunho disso até é, no fundo, a história que ele nos conta. Portanto, estas pedras falam e contam-nos uma história. A documentação existente aponta a fundação do mosteiro para o século X. De concreto, acho que nós ainda não temos essa referência do fundador deste mosteiro. Sabemos que ele já existe no século X, temos duas personagens que não têm, que estão com algum destaque aqui no mosteiro, não é? Personagens que foram sepultados aqui nesse mesmo mosteiro. Um deles é o Gonçalo Alveques, que teve o privilégio de ficar sepultado na parte inferior da torre do mosteiro. Portanto, teve certamente alguma importância relevante, não é? No crescimento e porque não na fundação do próprio mosteiro, não é? E depois, no século XIV, temos um outro abade, o abade Estevão, que está sepultado na capela mor deste mosteiro e que, de facto, com uma inscrição, uma epígrafe que está junto a esse túmulo, nós sabemos que ele foi o responsável pelas grandes transformações arquitetónicas deste mosteiro. Este é um dos principais monumentos para a compreensão do românico tardio na região. Isto porquê? Porque nós temos aqui poucos elementos do verdadeiro românico, do românico inicial. Nós temos aqui um românico gótico. Porquê? Porque a grande reconstrução deste edifício foi feito no século XIII, onde o gótico estava perfeitamente em vigor. Só que a aceitação dos elementos românicos era tão grande no mundo rural que esses elementos românicos vão perdurar juntamente com o gótico. Em 1834, um decreto fez com que as ordens religiosas fossem extintas e os mosteiros ficassem inativos. Este mosteiro começou com a ordem dos beneditinos, com os monges da ordem dos beneditinos, e depois, mais tarde, no século XVI, foi transferido para a ordem para os ermitas de Santo Agostinho. No entanto, no século XVIII, ainda viviam alguns monges no mosteiro que davam apoio espiritual à comunidade. Mas também sabemos que parte desse monumento, deste mosteiro, também já estava em ruínas, portanto já estava a perder de alguma forma o seu exercício que lhe era normalmente atribuído, e depois, com a extensão das ordens religiosas, isto vai ser vendido em haste pública. E, portanto, há um particular que faz a arrematação, portanto, possível e adquire. Portanto, neste momento, parte do edifício, das dependências do mosteiro, onde supostamente era onde dormiam e habitavam os monges, assim como o próprio claustro, é ainda propriedade particular. A igreja é que, de facto, pertence à igreja. Apesar da visível degradação, o mosteiro continua a ser um importante monumento. A igreja de São Pedro de Sete é um dos 21 monumentos a visitar no âmbito da Rota do Românico do Val de Sousa.